Olá, meus amigos, muito boa noite, muita alegria em os nossos corações. As primeiras palavras são dirigidas aos nossos anjos guardiães, queridos companheiros que nos acompanham no dia a dia e que nos permitem viver de maneira mais ajustada essa nossa terra, essa nossa vida, né? Porque sabemos junto a nós, nos orientando na caminhada, porque ainda nós somos, em várias situações, espíritos neutros, e nós, então, precisamos dessa ajuda espiritual. O nosso estudo, né, nossa conversa esta noite vai ser justamente voltada para o alerta à evangelização. Então, eu vou pedir licença a vocês para a gente compartilhar algumas informações tão preciosas, né? Preciosas para os pais, preciosas para os dirigentes, preciosas para os evangelizadores, e que nós vamos, então, estar atentos, né? Até para que se justifique, né? Qual é o motivo, né, do nosso trabalho. Então, nesse instante, queridos companheiros, nós vamos aqui acompanhar essas informações que nos trazem e que nos dão, assim, vida nova. Nós estamos tratando, então, do alerta à evangelização. E é algo que tem que ser anunciado, tem que ser falado. Nós precisamos colocar, assim, os nossos alto-falantes, né? Buscando, orientando as pessoas no sentido de que entenda por que este alerta à evangelização. Então, eu vou buscar conversar com vocês a respeito de alguns conceitos doutrinários a respeito sobre o trabalho da evangelização. Então, eu estou aqui começando, meus amigos, com uma citação. Eu gostaria muito que vocês acompanhassem aí no dia a dia, se vocês pudessem também pegar os livros que eu estou aqui sugerindo, para que a gente entendesse melhor. Essa é a última pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 1019, quando os espíritos, então, perguntam a Kardec, né, se poderá, quando o bem será instalado na Terra, quando o bem reinará na Terra, porque nós estamos vendo, né, a nossa Terra, esse espaço em que a gente vive, com tanto problema, com tanta violência, com tanta criminalidade, ainda o homem não está voltado para o bem. Então, a gente se pergunta, quando isso acontecerá? E nessa hora, os espíritos respondem a Kardec o seguinte: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Então, nós já sabemos que esta situação que a gente vive é que os maus ainda predominam, né? Então, ele disse assim, os bons, então, vão vir habitar a terra, porque então farão aí reinem o amor e a justiça, fonte de bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará o mal. Estes, porém, quer dizer, os maus, não a deixarão senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade, vos avizinhais do momento em que se dará momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. E aí os espíritos dizem uma coisa assim importantíssima. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova.
Então, meus amigos, os espíritos já sinalizaram para nós, desde 1857, que haverá essa transformação. Isso porque o progresso moral, ele é inevitável, ele acontecerá. Como é que ele vai acontecer? Ele vai acontecer pela substituição destes espíritos que não querem caminhar. Então, ela diz para a gente aqui, então, os espíritos nos dizem, né, que essa transformação, então, se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Espíritos melhores que estão reencarnando os nossos filhos, não é? Os nossos filhos, os nossos sobrinhos. É uma geração nova que está vindo aí, né? Então, ele diz que, então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que detêm, tentar, ele fala aqui, meus amigos, que tentam deter a marcha das coisas, eles serão, então, excluídos. Entenderam? Eles perturbam aqui a felicidade, né? Eles perturbam os bons hábitos. Então, eles serão, então, substituídos. E diz aqui uma coisa, assim, muito interessante, meus amigos, que nós vamos anotar, porque ele diz assim, irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo dos seus irmãos ainda mais atrasados. Concluindo o que os espíritos dizem aqui nessa questão, né, eles vão estar dizendo para nós, né, que o bem vai, sim, reinar na Terra quando houver essa substituição, essa geração nova que está vindo, digamos, com qualidades, outras qualidades, aquele espírito que esteve no plano espiritual, que se desenvolveu, que participou de reuniões, que teve tantas vivências, ele vai retornar diferente. E aquele que aqui estiver ainda voltado para o mal, este vai ser deslocado, não é? Vamos utilizar esse termo que é mais certo, ele vai ser deslocado para outros mundos, né? E aí, então, meus amigos, nós vamos, então, entender, né, que os espíritos ainda nos dizem que neste banimento, né, a gente vai, então, ver a alegoria do paraíso perdido, né? E ele vai dizer, por isso que ele vai pedir até, eu coloquei aqui com uma letrinha de cor diferente, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Então, ele está dizendo que vai haver essa modificação, vai haver o banimento desses espíritos. Então, aqueles espíritos que forem renitentes, que não quiserem, em realidade, mudar, porque nós sabemos que o espírito rebelde, ele vai tentando, ele vai forçando uma situação, ele quer disseminar o mal, ele inspira o mal, este aí, ao desencarnar, não volta mais para a Terra, né? E aí, Allan Kardec, na pergunta 685A, ele faz um comentário assim muito interessante, que ele vai dizer, né, que na balança, né, na economia, existe um elemento que não faz pesar na balança, quer dizer, que as pessoas não têm consideração, né, que é justamente a educação. Mas não a educação moral, não é?
não é educação moral pelos livros, mas aqui consiste, né, na arte de formar o caráter das pessoas, e aqui incute bons hábitos. E ele diz assim, considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios, entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências que daí decorrem? Então, quer dizer que se não há educação, se essa população que está chegando para nós, né, inclusive a população nas comunidades, se nós não tivermos os olhos atentos e abertos, né, para com isso, né, então nós vamos ver as consequências desastrosas, né, que daí decorrem. E aí Allan Kardec continua dizendo que quando essa arte, ele fala de arte, a educação for conhecida, compreendida e praticada, o homem, então, terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo, para com os seus. Ele vai tratar aqui, né, meus amigos, da educação. Quando a educação, né, e a educação moral for percebida, for sentida e for praticada, então os nossos filhos, até nós mesmos, né? Vocês já imaginaram quando a gente vai numa determinada região, que a gente vê que é tudo limpinho, se a gente tem o hábito de jogar papel no chão, a gente olha e diz assim, não, aqui eu não posso. Então, você pega e você vai jogar no lixo. Isto nós vamos estar ensinando às nossas crianças desde pequenininho, porque a gente já teve a vivência, olha, realmente, quando eu estive no lugar tal, aí você vai dizer assim, bom, eu quero que meu filho cresça, que ele seja um homem de bem. Para que ele seja um homem de bem, eu tenho que, desde cedo, estar preocupado com estes pequenos hábitos, modificação de hábitos, e aqui Allan Kardec diz isso, se nós fizermos isso, ensinar respeito a tudo e a todos, nós vamos, então, permitir que eles atravessem menos penosamente os maus dias inevitáveis. Quer dizer, é inevitável que a gente passe bons dias se aquelas pessoas não foram educadas. Então, essas pessoas que não são educadas, elas vão ter maus hábitos e nós vamos estar, assim, preocupados em viver, né, nessas comunidades, porque eles, então, não aprenderam. E aí, então, tem uma citação aqui que é também importante, quando ele diz que a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor de segurança para todos. Quer dizer, nós só estaremos numa comunidade em que haja segurança, tá, para todos, se houver educação desde cedo. Aí vocês sabem, eu estou me lembrando agora, né, que às vezes a gente mora nos condomínios lindíssimos, né? Ou então com muitos recursos, mas de repente tem um vizinho que acha que tem que ouvir a música no som, não é, mais alto, e ele vai incomodar os vizinhos. Se ele tivesse sido educado, não é? Se ele tivesse recebido esses bons hábitos desde a infância, ele não faria isso, porque ele sabe que existem outros ali no entorno. Então, eu vou aprendendo. Como eu não aprendi desde cedo, o que vai acontecer mais tarde? Eu serei obrigado, pelas leis, a diminuir todo esse meu intento, toda essa minha ideia, né? Bom, então, é por isso que nós estamos falando de evangelização, meus amigos.
que quando eu trabalho a evangelização, quando eu estou atuando na evangelização, eu vou prestando mais atenção. Esses conteúdos vão sendo trabalhados no meu interior, e a gente, então, vai aqui ver com Kardec, lá em Obras Póstumas, quando ele está tratando do egoísmo e do orgulho, ele vai, então, dizer assim para nós, né? Ele, o Espiritismo, tomou o homem em meio da vida, no fogo das paixões, em plena força dos preconceitos, e se em tais circunstâncias operou prodígios, que não será quando o tomar ao nascer, ainda virgem de todas as impressões malsãs. Quando a criatura sugar com leite a caridade e tiver a fraternidade a embalá-lo. Então, isso quer dizer, meus amigos, que se eu sou espírita, então eu vou estar me preparando para receber os meus filhos. Os meus filhos, eles vão assimilar a doutrina espírita desde o nascer. Então, deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu tenho um amigo que é evangelizador, e quando ele soube, não é, que ia chegar um neném, ele muito feliz, ele dizia assim, mas olha só. Então, desde o instante que ele soube que a esposa estava grávida, ele todas as noites contava uma história e cantava uma música. Então, a Marina recebeu o espiritismo desde pequenininha. E tão interessante, meus amigos, que ele cantava todas essas músicas que a gente aprende na evangelização. Quando a neném nasceu, e ele chamou assim, Marina, ela virou a cabeça, assim como dizer, essa voz eu conheço. O espírito ali na barriguinha recebeu toda essa informação, recebeu e registrou. Aliás, os nossos amigos da neurociências estão dizendo para nós que o melhor período para aprender, para assimilar conteúdos, é realmente até os 3 anos, quando os neurônios estão em pleno desenvolvimento. Então, nós vamos aproveitar. Então, no dia a dia, eu estou conversando com o meu filho, eu estou conversando com aquele que está para nascer, e ele está assimilando esta informação. Então, vocês vejam bem que aqui Allan Kardec diz, né, que quando toda uma geração for educada e alimentada com essas ideias, é aí um instante deste progresso. Então, é essa geração nova que está recebendo essas informações e que vai realmente mudando este mundo, né? E aí nós conseguimos, em A Gênese, entender também isso, eu queria que vocês anotassem, né? Quando lá Allan Kardec vai dizendo, né, que essa é a época da transição, né? Então, a gente está observando uma geração indo e outra chegando. E ele disse assim, cabendo-lhe fundar a época do progresso moral, a gente viu lá Allan Kardec, né, falando a respeito do progresso, a nova geração se distingue por inteligência e razão realmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui um sinal indubitável de certo grau de adiantamento. Então, ele está também dizendo para nós, reforçando aquela questão lá da pergunta 1019, não é? Que a época, que essa geração, então, ela é mais adiantada e ela se distingue, então, por inteligência e razão realmente precoces. Vocês já puderam observar as nossas crianças
e às vezes vocês dizem assim, nossa, mas como é inteligente. Vocês já viram, coloca um celular na mãozinha da criança, como ela vai com o dedinho lá? A gente se pergunta, é muito inteligente, o espírito, vejam bem, é o espírito que está ali mostrando, né? Para que ele veio, ele é alguém que é mais evoluído. Às vezes nós dizemos assim, meu neto, vem cá, acerta aqui a televisão, ou então acerta aqui o computador. No entanto, eles vão lá, ô vovô, como é que... outro dia eu ouvi assim, ué, como é que o senhor vivia antes de mim? Quer dizer, a criança dizendo assim, mas tudo só está dependendo de mim e antes, não é? Então, é porque são espíritos mais evoluídos, eles já conheciam isto no plano espiritual. Então, é isso que Kardec está dizendo para nós. E ele diz aqui, não se comporá esta geração exclusivamente de espíritos eminentes superiores, não, mas do que já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar um movimento de regeneração. Então, nós estamos aqui tratando, então, de uma questão, assim, da maior importância, né, meus amigos? E aqui em Gênese, Kardec faz uma comparação, ele diz assim, olha, vamos figurar um regimento composto de homens turbulentos e indisciplinados, né? Estes homens, agora, eles são os mais fortes, porque eles são mais numerosos do que os outros. Eles se amparam, animam, estimulam pelo zelo. Os poucos bons nenhuma influência exercem, não é? Seus conselhos são desprezados, sofrem com a companhia dos homens que os achincalham e maltratam, não é? Aí ele faz essa pergunta, não é essa uma imagem da sociedade atual? É, exatamente. Aí ele vai nos orientar, meus irmãos, vejam bem, ele diz assim, suponhamos que esses homens são retirados 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100, do regimento, e são substituídos gradativamente por iguais números de bons soldados, mesmo por alguns dos que, já tendo sido expulsos, se corrigiram. Ao cabo de algum tempo, existirá o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem terá sucedido a desordem. Então, essa comparação que ele faz aqui também é muito expressiva para que a gente veja, né? Então, olha só, esses serão retirados 10 a 10, 100 a 100, 1000 a 1000. E a gente pode até ver, né, nós não estamos falando que todos os espíritos que estão desencarnando, eles são maus ou são ignorantes. É só para que a gente comece a prestar atenção que, nesse instante, esses 100.000 que estão desencarnando, né, e eles estão desencarnando pela Covid, né? Por causa de doença, das aflições e tal. Mas está retornando uma outra geração de espíritos que, com certeza, com mais experiência no plano espiritual, eles vão, então, ajudar, não é, nessa instalação dessa boa ordem. Quero também dizer que isso não vai acontecer imediatamente, mas isso vai acontecer. O esforço nosso é de realmente procurar ajudar, procurar, então, fazer a nossa parte. Então, ele disse assim, a geração nova é aquela responsável por conduzir mudanças significativas no campo do pensamento coletivo, necessita de experimentações afetivas sadias desde a primeira infância.
A primeira vamos repetir aqui, que essa geração nova, esses espíritos que estão chegando, eles vão precisar de pais e de evangelizadores mais atentos. Pais mais atentos, né? E aí, esse espírito diz, né, o Júlio César Grande Ribeiro, né, nesse livro que eu também vou mostrar para vocês, ele fala aqui da educação entre dois mundos, né? Ele diz, então, que a escola espírita deverá, então, se destacar pelo ensino e empatia entre os alunos, entre os evangelizandos, pela lucidez das suas tarefas, pela valorização do ético, daquilo que é ético, daquilo que é bom, daquilo que é belo, né? Do estético e do artístico, e deverá reservar lugar para os pequenos, para que eles sintam, no limite das suas possibilidades, a doce e vigorosa onipotência do Pai. O que quer dizer isso, meus amigos? Este trabalho com essa geração nova, ela tem algumas ou muitas características. Primeiro, ajudar os nossos evangelizandos, os nossos filhos a que tenham lucidez, a que valorizem o ético, o bom, o bonito, o estético, e através do artístico, não é? Através do teatro, através da poesia, a alma está se sensibilizando. E para os pequenininhos, não é? No que eles sintam a presença, a onipresença, a presença de Deus em todas as coisas, não é, meus amigos? Há uma declaração muito bonita de um professor, o professor Cícero Dias. Ele diz para nós, né, que existe, então, um Deus que está presente, nós não o vemos pessoalmente, mas a gente vê através das flores, das plantas, dos animais e através do nosso próprio corpo, não é? Então, reconhecer Deus dentro de nós é uma grande forma de nós nos evangelizarmos, não é? Então, meus amigos, nós podemos ir fechando todo este assunto. Veja bem, a minha preocupação, né, quando alguém fala alerta evangelização, afinal de contas, o que é evangelização? E a gente veio caminhando desde lá a pergunta 1019, com Allan Kardec, né, em A Gênese, em O Livro dos Espíritos, perdão, no sentido de que nós estejamos inteirados deste assunto. Nós somos participantes, não é, desse mundo de regeneração que está chegando, mas esse mundo de regeneração, ele não aparece de uma hora para outra. Ele vai aparecer através do nosso empenho na orientação e na educação aos nossos filhos, aos nossos alunos, aos nossos sobrinhos, a quem estiver em torno de nós, porque também nós somos um livro em que os nossos amigos estarão lendo o Evangelho de Jesus. Mas que isso? Por que Evangelho de Jesus? Ele vai perceber o Evangelho de Jesus quando perceber a sua modificação. É através do seu comportamento que ele, então, vai estar conhecendo o Evangelho. Mas nós que estamos ali no dia a dia com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, nós temos tudo isso em mãos. Então, aqui continua o amigo neste livro que eu mostrei para vocês, né? Ele diz assim: evangelização é tarefa das mais santas, porque é através dela que as mudanças se acontecem no dia comum. Entender-se, entender a diversidade,
a complexidade, os dramas e os medos dos pequenos e de suas famílias é lançar luzes no coração. E aí ele diz para nós, Jesus nos inspira a agir com esperança do auxílio vigoroso dos nossos superiores e confiantes de que se constrói a fortaleza do evangelho lúcido. Aí Deus habitará. Nós temos, meus amigos, uma tarefa riquíssima em nossas mãos, porque é justamente através do nosso cuidado, através da nossa atenção, da nossa observação, de tudo isso que nós temos aprendido no dia a dia com o Evangelho, nós estaremos, então, transferindo tudo isto para que esses que chegam à casa espírita, para os nossos evangelizandos, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos alunos, para a comunidade, enfim, as famílias que chegam à nossa casa, né, trazendo, assim, algumas necessidades. Então, quando a gente vai tratar do grupo do setor de assistência social, né, nós não vamos apenas entregar para eles, por exemplo, né, uma bolsa de alimentos, mas com aquela bolsa de alimentos vai muita coisa a mais, que é esse reconhecimento deles como filhos de Deus. E como filhos de Deus, eu estou precisando ajudá-los também nessa ordem, a melhorar a percepção, a se educarem, a se sentirem como filhos de Deus, que nesse instante estão numa condição mais ou menos adversa, mas nós vamos ajudar para que tudo aconteça. E quando eu percebo, quando eles percebem que isto é alguma coisa do espírito, então nós ajudamos aquela família, né? Eu estou aqui me lembrando de uma música, não é, que a tia Vilma ensinou para nós, a tia Vilma, né? Ela era essa evangelizadora linda, 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 né? E ela ensinou para nós várias músicas, não é? Evangelize, coopere com Jesus. É o serviço especial para você que faz o bem e só quer no bem servir, levando ao outro a alegria de sentir. Educar, educar, servir, servir. Evangelizar é tarefa de luz. Evangelização espírita é educar com Jesus. Evangelização espírita é educar, educar com Jesus. Então, é educar com Jesus. E aqui, o amigo nos diz, Jesus nos inspira a agir com esperança. Jesus esteve aqui há 2000 anos, sua mensagem continua conosco, e este trabalho de esclarecimento da alma vai sendo feito. Melhor ainda quando ela faz ainda pequeninos. Quando nós, então, nos dedicamos com os nossos pequeninos. E esse amigo diz aqui, nós vamos procurar sentir o auxílio vigoroso dos nossos superiores, quer dizer, os espíritos que comandam a tarefa da evangelização, da mudança, do crescimento espiritual de todos e todos os amigos. Nós precisamos, meus amigos, crescer, melhorar este mundo, não é?
acabar com tanta violência, com a guerra, com a indiferença moral, e este é o projeto da evangelização que vai se realizando, porque ele não é um projeto novo e nosso. Se fosse nosso, pela nossa imperfeição, nós não estaríamos conseguindo, mas ele é um projeto de Jesus. Por isso, meus amigos, evangelizemos, pois, evangelizar é sentir e vibrar com Cristo, não é? Então, que nós nos sintamos nesta hora, não é? Em torno desse mestre querido que veio de altas esferas espirituais para dizer para nós que era, sim, possível. Então, que nós nos aproximemos de Jesus, que nós façamos parte desse grande grupo, não é? Dessa grande falange, desse grande grupo que quer melhorar a Terra. Nós vamos todos juntos trabalhar no sentido de que ela se transforme num mundo de regeneração, mas nós precisamos cuidar de nós, das nossas crianças, dos nossos jovens, e é por isso que nós estamos, nesse instante, neste alerta à evangelização. Evangelizemos, pois, cooperemos, então, com Jesus, meus amigos, que esta imagem fique no nosso ser, fique no nosso espírito, e que nós, então, possamos, durante as noites que aí estão, fazer esse trabalho seletivo. Oh, Jesus, eu quero aprender mais. Eu quero poder compreender melhor esse grande processo de evangelização, e eu também já me predispus, eu não quero mais, eu quero ser mais seletivo, eu quero estar procurando colocar este meu olhar com o teu olhar, e com isto eu vou trabalhar mais. Portanto, meus amigos, meus companheiros, vamos participar com muita alegria desse alerta à evangelização, vamos fazer os nossos esforços, não é? Não só para que nós venhamos a participar, mas que nós também entreguemos os nossos filhos a esses evangelizadores queridos e amados, que, consciente de tudo isto, vão nos ajudar nessa grande obra da regeneração. Muita paz, e vamos combinar, daqui a pouco, não é? Na madrugada, vamos participar dessa reunião, desse encontro espiritual. Sim, porque todos somos espíritos, a gente sabe que a gente não dorme, nós continuamos as nossas tarefas, então vamos marcar essa noite para a gente estar convidando, conversando com esses amigos, e com eles, então, nós estarmos assim aprimorando os modos, os meios de nos ajudarmos, ajudando também a esses pequenininhos, não é? Que Deus colocou em nossos caminhos para que nós pudéssemos ajudá-los nessa jornada de luz. Muita paz.